Como você lida com o seu corpo? Como entender a relação com ele e qual a importância desse assunto? O que eu vou apresentar tem a ver com a minha experiência com constelação familiar. Eu sou Rodrigo Rocha, trabalho com constelação familiar desde 2012 e o olhar sobre o corpo, então, vem desse componente, que é a visão sistêmica. E como um enfoque também prático, em você já experimentar essa mudança. Quando você olhar para o corpo como algo com o qual você se relaciona, então é importante pensar nisso. Existe uma relação que você tem com você. Isso muitas vezes fica no automático, a gente esquece disso, porque não é evidente. O estímulo para ficar nas relações, ficar voltado para fora é muito grande. E aí a questão é, quanto tempo você permite olhar para dentro e cuidar de você? A forma como você cuida do seu corpo, seja a forma como você se alimenta, se você descansa o suficiente, se o seu dia é um dia estressado, e se é um dia estressado, se você encontra tempo para relaxar. Ao mesmo tempo, se você percebe o que esse estresse fala de você, tudo o que acontece no nosso dia fala da nossa relação com a gente. Daí a questão é estar receptivo para entender e absorver e utilizar essas informações que chegam para a gente o tempo todo. O tempo todo a vida fala com a gente através do corpo e dos acontecimentos. A questão é quem está aberto a ouvir. Esse conteúdo de hoje tem o intuito de trazer um olhar sistêmico, simbólico, metafórico para a relação com o corpo. Quando você entende a ler os sinais, não só do corpo, mas dos acontecimentos em torno disso que a gente utiliza. O corpo é nosso instrumento. A gente está associado a ele, então parece que a gente é o corpo. Mas se você olhar da seguinte forma, o que você observa tem o que observa e tem o observado. Pode ser muito abstrato isso que eu estou apresentando, mas não é o foco desse conteúdo, é só um olhar adicional. Quando você observa algo, né? Quando você observa algo, tem o que observa e tem o observado. Então, pode ser uma pista para reconhecer que você não é o corpo, mas utiliza ele. O mesmo vale para a mente. A gente utiliza a mente, o pensamento, mas a gente não é a mente. O caminho é, claro, perceber isso na experiência. Aumentar a distância entre o observado e o observador. Ok, mas voltando a falar do corpo. O corpo como um instrumento de autoconhecimento, como ele funciona como um instrumento de autoconhecimento? Na medida que você leva a atenção para o corpo, para as sensações, você aquieta a mente. Então existe uma relação direta de você prestar atenção no corpo e aquietar, encontrar mais paz interior. Não que o objetivo seja aquietar a mente, mas quando você está presente no momento, você sente bem-estar. Quando você está sob estresse, tenso, a mente está muito agitada, tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo. Nesse contexto tem sofrimento. Quando você leva a atenção para o corpo, claro, se você um caminho que funciona para mim, quando eu estou agitado ou estressado, é atividade física. Correr, por exemplo. Gastar energia é uma forma que funciona para mim, de aquietar a mente. Mas não funciona para todas as pessoas, porque cada pessoa é diferente. O enfoque então é o seguinte, quando você leva a atenção para o corpo, você percebe que a mente é quieta, mas às vezes levar a atenção para o corpo não é possível porque a mente está muito agitada. E aí, o que fazer? Então é importante pensar no corpo como uma relação. Como você está equilibrando o seu dar e receber na vida? Você cuida muito dos outros e esquece de você? Essa sobrecarga de cuidar demais dos outros e não cuidar de si vai refletir no corpo. Porque se você não separa tempo para descansar, para se alimentar bem, isso vai refletir na sua saúde, na forma de tensão, de dores, de doenças. Então, escutar o corpo significa perceber como está no momento.
seu corpo está confortável ou tem dores? Você separa o tempo na sua semana para não fazer nada? Para se ouvir? Para se exercitar? Qual é o tempo que você separa para cuidar de si? Para fazer o que gosta? Fazer algo que gosta, que envolva mover o corpo. O corpo é uma máquina que quanto mais usa, melhor fica. Quanto mais usa, claro, sem excessos. Quanto mais usa de forma saudável. Quanto mais se exercita, ou ao exercitar o corpo, melhor ele fica. Então, ouvir o corpo tem o contexto de perceber o corpo como uma relação. Aqui estão os bonequinhos, eu vou daqui a pouco fazer um exercício com esse olhar para o corpo e o que vai surgir disso, ok? Então vamos lá. Quando você fica atento aos sinais do corpo, fica mais fácil de você fazer ajustes, se permitir descansar. Quando você não cuida do corpo, você às vezes precisa da doença para parar, para desacelerar. Então a questão é, se a doença, a dor faz você parar, faz você desacelerar, por que não trazer momentos assim voluntariamente? Por que não trazer momentos de quietude, de não fazer nada, ou de fazer menos, ou de descansar dentro da sua rotina? Isso por si só vai trazer vamos dizer, um momento para se ouvir. Ok? Quando a gente pensa na relação com o corpo, eu vou colocar esse bonequinho para representar você. E eu vou trazer um outro para representar o corpo. Então esse aqui é o corpo. Pode parecer estranho, mas se você é esse aqui e esse aqui é o seu corpo, é estranho, né? Como assim? Tá tudo junto, né? Tá tudo dentro, é um só. Então, é um só, mas eu quero enfatizar a ideia da relação. Existe uma relação com o corpo. Quanto mais você cuida do corpo, quanto mais o corpo está em harmonia com você, mais vocês estão alinhados e olhando na mesma direção. Então, quanto mais perto você está do corpo, no sentido de cuidar dele, melhor a relação, mais próximo. Quanto mais distante, aqui é como representa uma relação distante, onde você não tem tempo para cuidar de si ou fazer o que gosta. Imagina então aqui, representando o corpo. Quando ele está perto, isso é melhor ou pior? E se eu afasto? É melhor ou pior? Essa relação com o corpo, num contexto sistêmico, pode representar a relação com alguém do passado. Pode ser a relação com pai e mãe. Pode ser que você esteja lidando com o seu corpo do jeito que você viu que os seus pais lidavam. Então, se eles cuidavam bem de si, cuidavam do corpo, você pode ter isso como algo natural. Se você não via eles com tempo para se cuidar, pode ser que você não tenha vontade. Então, quando eu incluo alguém, que pode ser o seu pai ou a sua mãe, que representa com quem você aprendeu a se cuidar, ou a forma como você lida com o seu corpo, é a forma como essa pessoa também lidava com dela. O que muda quando a gente introduz, coloca ela aqui, o que muda? Aqui fica mais leve ou fica mais pesado? Como você sente no corpo? Na prática não é possível afastar, certo? O corpo está tudo junto aqui, mas a gente está exercitando essa percepção das relações. E de novo, entenda a relação com o corpo como mais perto ou mais longe, no sentido de mais intimidade, melhor relação, mais perto. Menor intimidade, pior relação, mais distante, nesse sentido, tá? Então, quando você olha para essa pessoa, que pode ser o seu pai ou a sua mãe, ou os dois, percebe como está a relação. Está boa? Não está? Independente de estar boa ou não, você imagina que você tem uma caixa nas mãos. Às vezes, sem saber, você pode estar carregando algo. A gente vai fazer só um movimento. E aí, imagina que você tem uma caixa nas mãos e você vai devolver para essa pessoa aqui. Então, você tem a caixa e você diz para a pessoa, que seja o seu pai ou a sua mãe, eu deixo com você tudo o que é seu e guardo comigo só o que é meu. E quando você faz isso, percebe o que muda. Ok?
Como está a relação agora? Esse exercício é como, você pode entender esse exercício como um experimento, como uma percepção, um olhar. Depois que você mudou a relação, depois que você devolveu para essa pessoa aqui, percebe o que muda. Pensa nela como vindo para trás, como sendo seu pai e a sua mãe atrás, dando apoio. A vida veio daqui. Como fica agora a relação com o corpo? Fica mais próxima, mais conectada? Você consegue sentir isso? Eu sinto que agora ele tem fluidez e pode seguir lado a lado. Como que tá? E agora pode caminhar. Aqui você pode entender como a vida, ou como o trabalho, ou como as coisas que você tem que fazer. Como é agora olhar as suas responsabilidades? Às vezes as responsabilidades são sentidas no corpo, na forma de tensão. Quando você melhorou a relação com o passado, com os seus pais e com o seu corpo, como fica agora as responsabilidades, o dia a dia? Fica melhor ou pior? Mais leve ou mais pesado? E a gente pode incluir esse lado também. Você pode dizer para esse lado: eu te agradeço por tudo que eu recebo de você. E é isso. A gente completou. E como atividade, como aquilo que são as suas responsabilidades, pode estar do seu lado ou pode estar como algo que você está buscando. O ideal é as coisas alinhadas, olhando você e as partes olhando numa mesma direção, como um caminho que você segue. Ok? Eu vou tirar os bonequinhos. Então, é isso. O que eu apresentei então é uma visão, é um olhar, foi um experimento com os bonecos, dos princípios da constelação, para você entender que tudo na vida são relações. Quando você entende tudo como relações, fica mais fácil de você lidar, fica mais fácil de você perceber que existe um caminho, existe uma mudança e você tem uma escolha. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, lembra de clicar no curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se ficou alguma dúvida ou pergunta, deixa nos comentários. E se você quiser agendar uma sessão de constelação familiar, você pode acessar o site constelasp.com.br e entrar em contato por WhatsApp para agendar a sessão. Então é isso, eu fico por aqui e nos vemos no próximo conteúdo.